Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu invoco o Teu nome, Senhor, sobre nossas vidas nesta manhã mais uma vez. E peço a bênção do Senhor Jesus sobre nós, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, possa ser derramado em nossos corações nesta manhã, nos trazendo calma, Senhor Jesus, segurança, fé, nos levando, Senhor Jesus, para mais perto de Ti, Senhor. Mais perto, Senhor, do céu, da eternidade. E que nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, Senhor, que podemos estar mais perto do Senhor e cheio do Espírito Santo, Senhor. Pois sem o Teu Espírito Santo é impossível nós subimos ao encontro com o Senhor nos ares, como aconteceu com as virgens nécias. Ela ficou sem o azeite, sem o Espírito Santo. Elas não obtiveram o Espírito Santo e elas não conseguiram subir ao encontrar o noivo nos ares. Foi diferente das virgens prudentes, que tinha o Espírito Santo. Ela obteve o Espírito Santo e quando houve o clamor, aí o noivo, então elas subiram ao encontrar com o noivo nos ares e foi para as bodas do Cordeiro e a porta foi fechada. Então isso, Senhor, nos traz uma preocupação, um desespero na nossa alma sobre buscar o Espírito Santo, sobre obter o Espírito Santo. Olha para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia nessa noite, Senhor. Como o Senhor é riquíssimo em misericórdia, em compaixão. E tenha compaixão de nossas vidas nesta manhã, ouvindo as nossas orações e derramando o Espírito Santo em nossas almas, em nossas vidas, em porção maior, o qual nos coloca no corpo do Senhor Jesus Cristo e no arrebatamento, Senhor. Todos nós estamos clamando pelo Espírito Santo, almejando e desejando ser mais cristão, ser mais cheio do Espírito Santo e aproximar do Senhor, ó Pai. Todos nós encontramos sentado num monte de cinza, como diz o Teu profeta, falando sobre Jó, dependendo do Senhor, dependendo das Tuas misericórdias, Senhor, porque nós não somos bons, nós não temos capacidade própria, condição própria nenhuma, Senhor. Todos nós, Pai, como os profetas do Velho Testamento, santos primitivos, de todos os tempos, dependeu do Senhor, eram dependentes do Senhor. Nós também somos, Senhor Jesus. Ajude cada um nessa noite, cure os que estão enfermos e nos abençoe mais uma vez. As igrejas e famílias que estão conosco através da transmissão, eu rogo as Tuas bênçãos sobre eles nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Bom dia, irmãos, com Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ler a Escritura nesta manhã, irmãos. Romanos, capítulo 8, e o versículo 1.
E depois vamos ler ainda o 31, o verso 31. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Ainda vamos ler, irmãos, ainda o versículo agora, vamos ler agora o versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, irmão. Está conosco o irmão Diego, o irmão Lucas, né? Que Deus vos continue abençoando. Ontem tivemos ali em Cambaitó para o culto de ceia e chegamos um pouquinho tarde, né, irmãos? E peguei um pouquinho de poeira na estrada, acabando a garganta está um pouco pegando um pouquinho, né, fazendo aquela cosquinha na garganta. Eu tenho alergia quanto vento, ventilador e poeira. Então a garganta começa a ficar irritada e essa virose está pegando muita gente, né? Gripe forte, também a dengue também, né? Cuidado com caixas abertas, irmãos. Fechem as caixas d'água. Vasilha que tiver água, vocês, né, derrama ela, joga a água fora, para evitar ser picado por esse mosquito. Então, praticamente, aqui na cidade, o ponto de socorro, o hospital, está tudo cheio de pessoas gripadas, outros com dengue. Então, o que nós puder fazer de melhor para nós, nossos filhos e a população, né, dessa cidade, vamos fazer, vamos cuidar, porque a saúde é muito importante. Eu estava no ponto de atendimento esses dias, fui levar Marquinhos, e eu vendo a correria dos médicos, e eu falei para um senhor que estava lá conversando comigo, eu disse, nós devemos orar pelos médicos, porque não é brincadeira, irmão.
ocupar a posição que os médicos ocupam. E muitas vezes eles não são entendidos, eles são cobrados, né? Até eles falam, né? Xingam os médicos, vamos dizer isso, no nosso linguajar. E se ele errar um pouquinho, vocês sabem, eles processam o médico. Vai que ele falha um pouquinho ali, então eles recebem processo. E eles estão cuidando da nossa saúde, estão fazendo o melhor que sabem fazer para cuidar de nós. Nós devemos orar em favor dos médicos, que eles estão cuidando da nossa saúde física. E muitos deles fazem plantão nos pontos de atendimento. E eu estava observando uns 2 médicos semana passada, que eu conhecia eles uns anos atrás. Novo, né? Porque eles são novos mesmo, né? Eles têm uma boa idade ainda. E eu vi ele entrar ali no ponto de atendimento e eu falei, mas será que é esses 2 médicos que eu conheço mesmo? Envelhecido rapidamente, muito semblante decaído, e eu pensei, isso é trabalho, muita preocupação, muito trabalho. Tem que fazer curso, continuar fazendo curso praticamente direto, para se atualizar com a medicina, porque cada dia aparece uma doença nova, mas cada dia está aparecendo doenças novas, irmão. É o cumprimento da palavra de Deus. E não foi só eu não, viu uma senhora, quando eles saíram do ponto de atendimento, a senhora olhou assim e falou, mas esse fulano de tal, esse é o doutor fulano? Meu Deus do céu, como é que envelheceu tanto rápido assim? Então é uma vida difícil dos médicos. Trabalha com gente, é uma vida difícil, não é fácil trabalhar com ser humano. E nós devemos orar pelos médicos, para que Deus dê saúde, força, sabedoria, para cuidar da nossa saúde, graças a Deus. Agora eu quero ler essa mensagem, irmãos, alguns parágrafos da mensagem da graça, porque a escritura que nós lemos nesta manhã fala da graça de Deus, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, onde nós lemos nesta manhã. E na mensagem da graça, uma história muito conhecida, que todos nós já conhecemos, mas a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, não me canso de dizer as mesmas coisas, porque são aproveito para vós. E isso é muito importante quando nós podemos ler e reler e relembrar as palavras dos profetas, as palavras de Jesus Cristo, a mensagem do profeta, porque ela é de grande aproveito para nós. Então, falando sobre a graça, o profeta ele conta essa história aqui no parágrafo 155. Quando fala de graça, irmão, é favor que nós não merecemos. Nós sabemos todo o sentido que significa a graça. E nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então devemos também ter graça, ter misericórdia para com os irmãos, as irmãs, todos nós. Dependemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus para entrar no céu, entrar na eternidade. E tem coisa que vocês olham assim, às vezes eu penso assim, é impossível. É impossível. É certo que para nós, como ser humano, todas as coisas realmente é impossível. Muitas coisas são impossíveis. Mas para Deus, a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis. Ele pode resolver para nós, Ele pode nos ajudar. Eu sempre digo, não tem nada perdido ainda.
Enquanto há um coração batendo, há uma vida ali pulsando, ainda há esperança. Então o profeta, ele apresenta a graça de Deus nessa mensagem da graça, citando essa história. Ele diz: a graça de Deus é assim. Deixe-me lhe contar uma história concluindo. A graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei, e este era um poderoso rei. Ele tinha um filho, e ele era o seu único filho. Agora o profeta aplica este rei como Cristo, ou como Deus. O filho do rei, o único filho do rei, ele aplica em Jesus Cristo. Deus como rei, o filho do rei como Cristo. E certo dia um assassino matou aquele rapaz. Cristo foi morto pelos nossos pecados, e os soldados romanos lançou a mão de Jesus e o matou, e o crucificou. Então, se você observar essa história, é muito importante, muito profunda. Parece uma história triste, realmente é triste o que eles fizeram com Cristo, mas através da morte de Cristo, nós alcançamos misericórdias. Chegamos aonde chegamos, somos salvos, temos vida eterna. Graças a Deus. Não foi por acaso, foi para, né, irmão, um fim. Tudo contribui para o bem daquele que amam a Deus. E aí o profeta continuou dizendo, ele era o seu filho único, e certo dia um assassino o matou aquele rapaz. E através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. Finalmente eles encontraram aquele assassino. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. Cristo foi traído por Judas no Getsemane e foi levado perante as autoridades e foi preso. E quando fizeram um julgamento, foi feita uma sentença e foi dada. Isto foi uma coisa terrível. E ele havia assassinado o filho do rei. E ele sabia o que vinha sobre ele, não tinha chance. Ele tinha que ser punido. Ele tinha que morrer. Aí o profeta diz que nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós levamos a Cristo à cruz, a condenação, a morte, os nossos pecados levou. Ele chegou a dizer em Isaías 53, Isaías profetizando, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo. Então os nossos pecados matou o Filho de Deus. E levou ele à cruz. E a sua morte nos trouxe vida. Parágrafo 156. Eles o colocaram em uma outra cela secreta. Trancaram as portas, acorrentaram suas pernas para que ninguém, o soltassem. E os guardas ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível este rapaz iria receber por haver matado o filho do rei. Agora isso faz lembrar dos judeus.
que Jesus veio para os judeus, mas eles rejeitaram e eles o condenaram e o mataram. Jesus foi morto, irmão, e condenado pelos seus irmãos judeus, pela sua raça, que não aceitou a ele como filho de Deus, como o Messias prometido. E até hoje eles não aceitam, muitos judeus, lógico. Não crê que Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias. Eles estão aguardando o Messias, porque eles foram cegados. Então os judeus matou a Cristo. Vamos mais aqui, irmão. Porque ele havia matado o filho do rei, o real filho do rei. Os guardas foram distribuídos por todas as portas e ele foi colocado nas celas secretas, despido, vestido com nada a não ser uma tanga. E lá estava sentado naquelas condições, morrendo de fome. Não dava nada para ele comer. Ele estava sentado naquela condição. Uma história muito dolorida, né, irmãos? Penosa. Parágrafo 157. Então eles o trouxeram para fora para o julgamento, e ele foi encontrado culpado e provado ser culpado. A sentença foi feita que era para ele ser executado sobre terrível morte, e ele era para ser morto aos poucos, até que a sua vida mortal terminasse. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. E ele implorou e clamou e diz: embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Vocês se lembram de José? Quando se tornou governador do Egito e veio aquela fome na terra nos filhos de Israel, e os irmãos de José foi até o Egito para comprar alimento, e depois José deu a reconhecer os seus irmãos, e eles ficaram com medo de José. Eles se arrependeram por ter feito aquilo, por ter vendido José, colocado José numa cisterna. Então veja, irmão, isso é um quadro perfeito. Então estava aquele assassino naquela condição, arrependido, por ter matado esse filho do rei. Embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Em um estado de fúria, eu o fiz. Eu não quis fazer aquilo daquela maneira. Certo dia o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz, para lhe dizer, falar com ele, lhe dizer acerca de haver matado seu próprio filho, o único filho que ele tinha. Ele havia matado aquele rapaz e ele diz: eu vou descer para falar com ele. José é um tipo de Cristo. E José desceu do palácio para falar aos seus irmãos, porque José reconheceu. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela como uma cela para animais. Ele viu o seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando. Seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundo. Seus olhos estavam cheios de pus. Sua boca já estava branca, sem água. Sedento, deitado lá atrás,
sobre a sua face, chorando. O homem estava arrependido. Irmão, o que traz Deus em cena é o arrependimento. A Bíblia diz que não tem pecado que o Filho do Homem não perdoa, que Deus não perdoa a não ser a blasfema contra o Espírito Santo. Mas Ele é misericordioso. Ele pode colocar as coisas em ordem novamente. É só você querer, desejar. Ele pode restaurar a vida. E o rei diz: levante. O rei não foi ali para condenar o rapaz, o assassino, mas foi para salvar o assassino. Jesus não veio para condenar o mundo, como ele disse, mas para salvar o mundo. Ele diz para se salvar aqueles que se haviam perdido. É como eu sempre digo aqui, não tem problema, irmão, que Deus não possa resolver para nós, para mim, para você. É só nós querer. Porque não há nada impossível para Deus. Talvez eu não possa resolver determinados problemas, mas Deus pode. Eu não dou conta, porque somos humanos, mas Deus pode. Aquilo que nós achamos impossível, para Deus é possível. Por isso que o profeta diz: o maior inimigo que eu tenho chama William Branham. Porque o bem que eu quero fazer, esse não faço, diz Paulo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é todo ser humano. Todo ser humano, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, em todas as gerações, sempre foi assim. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por isso que a graça. Por isso que ainda há um trono de intercessão, um trono de misericórdia, banhado de sangue, representando graça para a raça humana. É lógico que nós não vamos abusar da graça, mas uma vez que nós aceita esta graça, e viva ela, e viva dentro dela, então sim, traz resultado, resolve o problema, somos ajudados, somos alcançados pela misericórdia de Deus, somos recuperados, porque nós abraçamos a graça. A graça é Cristo, irmãos. Então este rei desceu até ali, aquela célula, para falar com o assassino. E o rei diz: levante. Eu imagino que aquele assassino pensou que o rei ia matar ele, ia destruí-lo, ia condenar ele, ia falar um montão de coisa para ele. Ia massacrar ele, mas não foi assim. Deus não faz isso não, irmão. Deus é um Deus de piedade, um Deus de misericórdia. Sempre eu digo, não há problema que não pode ser resolvido. Quando os dois querem, ou três, ou quatro, não sei. Quando a pessoa quer. Não existe problema que não possa ser resolvido. Quando nós queremos e aceitamos, e nós humilhamos diante de Deus, diante de Cristo. Tudo pode ser recuperado, glória a Deus. Agora, sem Cristo, o homem está perdido, o ser humano está perdido. Sem a graça de Deus, o homem está perdido, o ser humano está perdido. Não há nada a fazer. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Então o rei chegou e disse: levante. Ele veio até ele, olhou para ele com olhar de misericórdia. Olhar de misericórdia. Eu creio que seus olhares cruzou um com o outro. E ele disse: por que você matou meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou, golpeando com uma lança até a morte? E ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma, simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. Eu o matei porque eu tinha inveja dele, eu o peguei no meu desequilíbrio mental e o matei. E vocês sabem que Jesus foi condenado e eles mataram Jesus, a Bíblia fala que foi por inveja. E disse: agora vou morrer sobre a justiça, Senhor. Eu reconheço isto e sei que mereço isto. Você vê, irmão, como ele humilhou, desceu até ao extremo, né, para ser ajudado. É assim que a gente faz. Será que é errado nós humilhar diante de certas situações? Não. Para ajeitar as coisas, para alcançar graça, alcançar misericórdia, para colocar as coisas em ordem, no seu devido lugar, orando, pedindo misericórdia. Então Deus nos ajuda. Você já pensou se esse assassino chegasse e falasse para o rei: eu matei, porque isso, aquilo outro, e não sei o que, e não estou arrependido, e tudo mais. Ele não alcançava graça, misericórdia. Se ele fosse talvez querer se defender, arrazoar, caçar os seus direitos de forma errada, brusca, contra este rei, ele não tinha alcançado misericórdia. Mas ele reconheceu o seu erro, sua imprudência, e ele estava ali arrependido. Aí o profeta, ele diz assim, ó, a única coisa pela qual, aí ele diz, este assassino continuou dizendo aqui, ó, a única coisa pela qual eu estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. Ele confessou, irmão. Veja o parágrafo 61. O rei virou os seus calcanhares, saiu, e foi até uma escrivaninha e disse: destrua todas as notações, rasga, destrói elas. Aleluia, graça, irmão. A graça foi manifestada para aquele homem, para aquele assassino. Destrua todas as notações. Vocês sabem, coloque-as no mar do esquecimento. Tem coisa, irmão, que tem que colocar no mar do esquecimento, senão nós não somos ajudados e nós não vai ser bem sucedido e abençoado. Coloque no mar do esquecimento. Significa para nunca mais lembrarmos. Essa é a forma que devemos agir, que Deus agrada. Eu não quero saber mais disso, daquilo, aquilo outro. Eu já te perdoei. Coloque no mar do esquecimento, nunca mais toca nisso. Nunca mais toca nisso. Esqueça isso. Jogue no mar do esquecimento. Destrua todas as notações. Leve-o e o traga-o, e eu enviarei um
manto para ele. Meu Deus, que tratamento! É quando Jesus voltar aos judeus, irmãos, apresentar aos 144 mil judeus, mostrar as feridas de suas mãos, e eles vão chorar e vão lamentar, e eles vão dar conta de que eles mataram Jesus. Mas Jesus vai dizer para eles: esqueça tudo isso, eu vos perdoo. Tudo isso foi para um propósito, foi para salvar almas, gentios. Está perdoado. E eles vão ser salvos. Eles vão alcançar misericórdia. Eles vão chorar, lamentar, arrepender. E aí eles vão realmente saber que aquele a quem eles crucificaram era o Messias prometido. Mas mesmo assim, houve graça para eles. Jesus voltou para eles mostrando as mãos feridas, os ferimentos. E eles vão dizer: onde recebeste essas feridas? Ele diz: na casa dos meus irmãos, os judeus, são irmãos de Jesus. Então, se nós ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, várias mensagens, todas as mensagens de Mombrana, está toda inspirada, gotejando graça e misericórdia. Não é só julgamento, não é só vara, não. Graça, misericórdia, está gotejando graça e misericórdia, porque agora nós estamos no tempo da graça, como eu preguei ontem em Cambaitó. Nós estamos vivendo agora o tempo da graça, o tempo da misericórdia. E a Bíblia diz que o juízo vai ser sem misericórdia com aqueles que não usaram a misericórdia. Por isso que quando o crente ele falha, ele procura se consertar, procura se reconciliar com Deus, procura retirar as palavras para alcançar misericórdia. Nós devemos fazer isso, para nós alcançar também misericórdia do outro lado e nunca mais lembrar. Nunca mais lembrar. O que você acha um corpo que está sepultado há 3 dias? Alguém vai lá e torna a desenterrar aquele corpo, você consegue ficar perto daquele corpo? 8 dias? Você não consegue não. Deixa aquele trem lá enterrado lá dentro, porque se você desenterrar o trem, não deixa aquele corpo, aquele cadáver, melhor dizendo, retirar a palavra. Deixa aquele cadáver lá sepultado lá, porque se você tirar ele novamente lá, o negócio vai ficar fedendo, vai, misericórdia, vai. Você não aguenta ficar ali. Então aquele cadáver está ali, aquele corpo está ali, deixa ele lá. Já está sepultado. A mesma coisa são falhas, fraquezas de irmãos, de irmãs, problemas que enfrentamos. Acertou, colocou debaixo do sangue de Cristo, está tudo certinho. Olha, nunca mais toca naquilo. Nunca mais mexa naquilo. Se desenterrar aquilo novamente, aquilo não é bom. Se há um povo, irmãos, que é bem ensinado, somos nós. Se é um povo que não tem e não deve ter ignorância, é nós, porque nós temos conhecimento. Que a palavra ignorante significa pessoa sem conhecimento. Nós temos tanto ensinamento que o mundo não tem. Nós deveria e deve ser, e somos o povo mais ensinado da face da terra, o povo mais importante, mais especial, em nível de conhecimento. Então, quando falhamos, corrigimos o erro e jogamos debaixo do sangue, no mar do esquecimento, e nunca mais lembramos dele. Aí também você, aí eu, nós vamos alcançar misericórdia também, naquele dia. Porque você teve misericórdia, eu também tive misericórdia com o irmão. Não precisa ser irmão da igreja, não. Qualquer pessoa, qualquer ser humano.
A palavra de Deus diz: se for possível, tenha paz com todos os homens. Todos os homens, já não falo com os nossos irmãos. Se for possível, tenha paz com todos os homens. Eu já não digo agora com os nossos irmãos, né, irmãos? Imagina nossos irmãos, né? De um modo geral, não somente aqui, em todo o mundo, em todo o planeta, em todos os santos na face da terra, a igreja de Cristo na terra. Isso não se refere a um grupo só, a uma igreja, né, irmão? Mas toda a noiva de Cristo na terra. Então o rei o perdoou e mandou trazer um manto para ele. Mandou trazer um manto para ele. Parágrafo 162. Depois de algum tempo, uma grande limusine, um carro, né? Muito caro na época, chegou até a porta. Quando chegou, um carpete e foi estendido até a porta da prisão, um tratamento especial. O rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho. Um homem que havia assassinado seu filho. Isso é amor, irmão. Isso é graça. Venha, meu filho. Agora Jesus diz que com o amor com que ele amou, que nós também devemos amar um ao outro. Venha, meu filho. Vamos para casa comigo, para o palácio. Nós estávamos perdidos, irmão. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Jesus foi ao Calvário por causa do meu pecado, do pecado da humanidade, do mundo inteiro. E aí ele morreu e expirou graça para todos os homens. O profeta chega a dizer: se todo mundo quisesse ser salvo, seriam. Porque Jesus veio e morreu por todos, sem exceção de nenhum, por todos. Venha comigo para o palácio. Colocou o manto do rei ao redor do seu ombro. E ele diz: de agora em diante você é meu filho. Parece que ele tomou o lugar do filho do rei, o qual ele tinha matado. Aí a gente pode pensar: pastor, é difícil. Eu sei, irmão, que é difícil, nós como ser humano. Mas quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, é diferente. Quando estamos na carne, no eu, no nosso ego, então é difícil. Mas quando o Espírito Santo cai nas nossas vidas, então nós vamos descobrir também que nós falhamos, que nós temos cometido erro, que nós temos pecado, que nós estamos assentados no mesmo monte de cinza e nós dependemos de misericórdia, queremos alcançar a graça de Deus. Então você passa aí perdoando todo mundo. Você passa a querer e vai acertando com todo mundo, usando de misericórdia com todo mundo, não importa qual o problema, não importa o que aconteceu, não importa qual a dificuldade, porque você tem a graça de Deus, eu tenho, nós temos a graça de Deus, nós temos o Espírito Santo, e isso nos leva a um acordo, isso nos leva a um acerto, e isso nos traz, Ele nos traz um quebrantamento de coração. Ele muda o nosso ser, a nossa natureza, o nosso comportamento, as nossas atitudes, porque o Espírito Santo é graça, é misericórdia. Lembra daquela visão que o profeta teve quando ele condenou
na sua forma como um homem, como um ser humano, aquela mulher que estava naquele restaurante, tomando com aqueles homens, agindo daquela forma estranha, bêbada. E ele pediu a Deus para enviar um terremoto e varrer aquilo, afundar aquilo e tudo mais. Ele lembrou dos seus filhos e tudo mais. E a visão veio sobre o profeta, e ele foi por trás da porta, e Deus mostrou uma faixa vermelha no céu de escarlate, que estava representando o sangue de Cristo que ainda protege a terra. E Deus falou para o profeta, Deus levou o profeta lá atrás e mostrou os erros do irmão Branham, as falhas do profeta, os erros dele também. E ele diz: agora eu te perdoei, agora você quer condenar a pessoa? Eu não te perdoei? Sim, e por que você quer condenar? Já está certo, já está tudo debaixo do sangue, deixa quieto, não toque nisso. Porque Deus não agrada disso, irmão. Deus não agrada que nós mexemos em coisas que já foi acertado. Deus não se agrada que nós mexemos em falha de irmã, em falha de irmãos. Toque naquilo. Põe um ponto final naquilo. Toque o barco para frente, esquece daquilo. Pastor, mas eu estou lembrando ainda, estou lembrando. Então você, irmã, irmão, seja lá quem for, não perdoou. Ainda tem raiz de amargura no seu coração. Porque sempre você está remoendo isso, lembrando isso, e cobrando, e essa coisa toda, é porque ainda há raiz de amargura no seu coração, você não foi liberto, você não perdoou. E a palavra de Deus diz que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia com aqueles que não usaram a misericórdia, quando nós chegar diante dele. Você perdoou na terra, eu vou dizer as minhas palavras aqui, irmão, minha expressão. Deus poderia dizer assim: você perdoou na terra? Aí aquela cena todinha vai passar diante da pessoa. Não precisa justificar. A tela vai ser baixada, diz o profeta, e aquilo vai vir contra mim, contra você. Você não perdoou. Ah, mas eu disse que está. Não, mas você continua ainda tendo raiz de amargura em seu coração. Você não perdoou. Isso não é perdão. Perdão é perdoar, não se lembrar mais e jogar no mar do esquecimento e acabou. Apagou da memória. Foi o que Deus fez conosco. Você imagina, irmão, o meu erro, o erro de cada um de nós. Você já pensou? Está apagado os nossos pecados da memória de Deus. Nós alcançamos misericórdia porque nós estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Mas a graça nos alcançou. Ele teve dó de nós, Ele teve misericórdia de nós para nós ter das pessoas. A vida cristã, irmão, é profunda. É muito mais do que vir à igreja, sentar no banco da igreja, de ser evangélico. É visto com uma revelação mais profunda. É visto com uma revelação mais profunda. É uma experiência mais profunda com Deus. Agora vamos ao parágrafo 136. Porque ele teve pena, isto é graça. Aí vem um profeta e diz assim, ó, este era eu, este era você, nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados.
Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados na cela do pecado. Deus nos lavou com o sangue do seu próprio Filho e nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia e nós iremos para casa para vivermos com Ele. Todas as notações foram destruídas. Vamos destruir, irmão, todas as nossas notações de condenação, de julgamento. Vamos destruir, porque Cristo destruiu as nossas. Não podemos ser julgados mais, quer dizer, estamos livres. Elas foram queimadas. Ele as colocou no mar do esquecimento e não se lembra mais disto. Não é de se admirar que podemos cantar sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido, mas ele me achou. Foi a graça que ensinou o meu coração a temer. A graça tirou meus temores. Qual preciosa foi a graça quando apareceu. Foi a hora em que primeiro criei. Deus continue abençoando os irmãos que estão aqui, os que estão conosco pela internet, em nome de Jesus Cristo. À noite estaremos aqui para mais um poderoso culto, irmão, de louvor e pregação da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus, agradecer o nosso Deus. Pai bendito, eu levanto a minha mão, Senhor, para te agradecer por esse momento tão bom, tão maravilhoso, Senhor, de reflexão, Senhor, onde nós refletimos o teu grande amor, a tua graça, a tua misericórdia que nos alcançou, estando nós perdidos, condenados em nossas ofensas de pecado. Mas o Senhor veio para nos oferecer graça, libertação, salvação, Senhor. O Senhor levou sobre si as enfermidades de todos nós. Aquela cruz que o Senhor estava carregando ali sobre as antigas ruas de Jerusalém, nos seus ombros ali, tão pesado, ali estava o meu fardo, o fardo do mundo inteiro, o pecado do mundo inteiro. E o Senhor suportou aquilo por mim, por toda a raça humana. E foi levado até o Gólgota, o Calvário, e ali morreu com a morte tão dolorosa que um ser humano poderia morrer. E o Senhor inspirou para nós ali perdão, misericórdia, libertação, graça. O Senhor nos tirou da célula do pecado, Senhor Jesus. Teve misericórdia de nós e nos transformou, ó Deus, nos fez filhos do Senhor e nos colocou o manto do Espírito Santo em nós. E tem nos tratado tão bem como Pai, como nosso Deus, como nosso Criador, aquele que nos ama. Obrigado, Senhor Jesus. Eu não tenho palavras expressar, não tenho como expressar, como deveria expressar a gratidão por tudo isso, Senhor Jesus. Só podemos dizer muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus e amém. Agora, irmão, despeça quem está ao seu lado, dizendo: Deus continue te abençoando. Até mais tarde, às 19 horas, estaremos aqui reunidos
para mais um culto poderoso de louvor e pregação da palavra do Senhor. Bom dia com Jesus. Quando um servo de Deus é jogado no fogo, não vai sozinho, o Senhor logo envia o seu anjo. Os 3 varões na fornalha ardente estiveram, mas em momento algum negaram a fé. Quando os 3 adentraram fornalha dentro, viu-se que o 4º homem ali já estava, e o seu semblante brilhava com o brilho da luz. O 4º homem chegou com a vitória. Fornalha não queima quem serve a Jesus. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o 4º homem ali se encontrava. Igreja, não tema, se a chama